Olá meus amigos, seja muito bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Wander Souza, sou o criador desse canal para a gente falar sobre plantas medicinais. Hoje eu quero trazer uma dica muito importante para você. A gente está no período do frio, a gente está no inverno, entrando no inverno e a gente já tem temperatura muito baixa. E essa dica aqui, gente, vai realmente salvar a vida, tá? Hoje eu trago para você um xarope muito potente contra a gripe, contra o resfriado, contra a tosse, pessoas aí que sofrem de asma, tá? Bronquite alérgica. Esse xarope é maravilhoso, vai diminuir a tosse, vai realmente limpar os pulmões, limpar as vias respiratórias, vai eliminar o muco, tá? Então é sensacional. Olha só, eu estou aqui de frente para o meu canteiro de Plectranthus amboinicus, ou seja, é o nome científico para o hortelã do norte, hortelã-pimenta, tá? Então nós vamos utilizar essa planta aqui que é sensacional. É uma planta maravilhosa, que é da mesma família do boldo, tá? Mas ela é uma planta com outras propriedades diferentes do boldo, tá? É uma planta assim sensacional, mucolítica. Ela é uma planta que derrete, ela faz com que o muco, o catarro, fica muito mais fácil para sair, tá? Ela dilata os brônquios, é uma planta broncodilatadora, é uma planta mucolítica, é uma planta antitussígena, então é sensacional essa planta aqui. Sem contar que ela é bactericida, ela é fungicida, então assim, ela é toda uma propriedade para combater micro-organismo também, então evitando, por exemplo, uma bronquite, evitando também até uma pneumonia. Então uma planta sensacional. Então eu vou colher aqui o Plectranthus amboinicus, o nosso hortelã do norte, hortelã da folha gorda, hortelã-pimenta, que é sensacional, uma planta sensacional. Então eu vou colher ela aqui, tá? Agora, se você quiser aprender também, já vai uma dica, se você quiser aprender a plantar o hortelã do norte, hortelã gordo, no canal Semeando, tá? Que é um outro canal meu, lá eu ensino você a cultivar as plantas medicinais, tá ok? Então vamos colher aqui a nossa hortelã gorda, para a gente fazer o nosso xarope. Essa planta aqui, ó, é sensacional. Ela também é mucolítica, anti-inflamatória, antitussígena, broncodilatadora, sensacional. Problema respiratório é uma planta que não pode faltar. Então a gente vai utilizar essa planta aqui também para a gente fazer o nosso xarope. Maravilhoso. Meus amigos, e uma outra planta sensacional para a gente colocar nesse xarope aí é a folha de manga, tá? Você também pode colocar a casca da mangueira, aquela parte amarelinha da casca da mangueira, tá? A entrecasca, que é a parte amarela. Não aquela parte de fora, que é aquela parte suja ali da mangueira, e nem aquela parte de dentro, realmente, a lenha, tá? Porque aquilo ali, enfim, aquilo ali é a lenha, Aquela ali é a parte madeira, tá? É a entrecasca. Bom, e a gente pode estar utilizando a folha da mangueira, que é ainda mais fácil ainda, que é rica numa substância chamada mangiferina, que é broncodilatador, antiasmática, anti-inflamatória, ajuda na dilatação então dos brônquios, na saúde dos bronquíolos, na saúde do pulmão como um todo. Vai ter todo um efeito mucolítico, antitussígeno, vai ter um efeito aí de ser antihistamínica, ela tem um efeito, a funcionalidade de ser antihistamínica, antialérgica, combatendo a tosse, o resfriado, tem todo esse efeito no sistema respiratório. Então, vamos pegar aqui a folha de manga. Eu estou olhando ali, ó, tem que pegar umas folhas mais bonitas, aquelas folhas ali, ó, lá, porque essas daqui, ó, são folhas muito velhas e não tão boas assim para a gente utilizar, tá ok? Então vamos retirar agora a folha de manga. Olha aqui, ó, tá vendo? Essas folhas aqui estão muito velhas, então eu vou pegar aquela ali, ó. São mais da ponta do galho, não estão tão roxeadas, que é ausente de mangiferina, mas também não estão tão velhas assim, ruim para a gente retirar o fitoativo. Então eu vou retirar desse galho aqui, olha só. Então eu vou pegar algumas folhas desse galho aqui. Mais uma planta aqui também que é sensacional e não pode faltar para o nosso xarope contra a tosse, contra a gripe, todo esse processo também alérgico. Se você tem rinite, você que está sofrendo de bronquite, tá? Asma, essa planta aqui também é sensacional. Ela é uma planta broncodilatadora, por conta das cumarinas, presentes aí na folha do guaco, a gente tem um potente broncodilatador, anti-inflamatório potente, sem contar que ele também combate os vírus, combate as bactérias, combate aí
todos os micro-organismos, né, envolvidos aí nessas inflamações. Então vamos aí utilizar também o guaco, tá? Essa daqui é a Micânia glomerata, que é uma planta sensacional. Essa daqui é a Lípia alba. Olha só, as florzinhas arroxeadas aqui da melissa, tá vendo? Então essa é uma planta sensacional. Qual é o efeito dela nesse xarope? Bom, a melissa ela tem muitas propriedades, entre elas que a gente vai utilizar muito para o nosso sistema respiratório é antitussígena, antialérgica, mucolítica, tá? Então é uma planta que tem muitas propriedades, mas para a gente vai ser sensacional. Ela vai combater a tosse, vai eliminar o catarro, vai fazer com que o catarro fique mais fluido, tá bom? A criança não fique tossindo tanto, então vai ser uma planta sensacional. Olha só, pessoal, vocês vão usar aí, a gente vai utilizar 4 folhas de manga, tá? Aí você pega aquelas folhas bem bonitas de manga, né? Que não tem nada, não tem sujeira nenhuma de passarinho, assim, você vai perceber que não tem nenhum cocô de passarinho na folha. São folhas aí bastante vistosas, não tem marca de fungo, enfim, alguma doença, né? Coisa do tipo. Lava ela bem lavado, tá? De um lado, do outro, né? Uma água corrente. Então lava aí as folhas de manga. A gente vai utilizar 4 folhas de manga. Bom, uma planta sensacional para a gente fazer o uso dela vai ser o hortelã do norte, né? O hortelã gorda. Então, toma cuidado que ela é uma planta, uma folha muito quebradiça, né? Então a gente vai então fazer o nosso xarope utilizando ela. Ela é uma planta mucolítica, né, ajuda a soltar o catarro, o muco. Ela ajuda também combatendo a tosse. É uma planta sensacional. Lava ela aí também com água em abundância, água corrente. Então a gente vai utilizar 10 folhas de hortelã do norte. Bom, esse daqui é o guaco, Micânia glomerata. A gente vai estar utilizando aí umas 5, 6 folhas de guaco. Aí você faz o mesmo processo, vai lavar elas bem lavadas aí, né? Pra gente utilizar. Esse daqui vai ser um xarope a frio, viu? A gente está lavando aqui a menta piperita, né? Que é o hortelã comum. Então você vai utilizar aí uns 6 galinhos de menta piperita, de hortelã comum. Mais uma outra planta que a gente vai utilizar é a Vernonia foliantes, que é o nome científico aí para açapeixe branco. Então a gente vai utilizar as folhas do açapeixe, que é outra planta também contra gripe, resfriado, processos inflamatórios aí dos pulmões, né? Os brônquios, bronquíolos, então vai ajudar muito. Então o açapeixe também é muito bom. Mais uma plantinha que a gente vai utilizar é a melissa, tá? Melissa é um nome popular, tá? Não é Melissa officinalis não, é erva cidreira verdadeira. Essa daqui é a falsa cidreira, ou então a erva cidreira brasileira, a erva cidreira de rama. Essa daqui é a Lípia alba. Ou então, a Lípia alba é uma planta mucolítica, ela também ajuda nessa questão de desagarrar, né, o catarro, o muco, ficar muito mais fluido, mais fácil de sair, limpar os pulmões. E ela também tem uma capacidade muito boa, né, contra a tosse, é antialérgica, antihistamínica, então ajuda, né, nesse processo alérgico. Bronquite asmática, a tosse, né, toda aquela tosse que a criança tem, enfim, o adulto também tem, ela ajuda muito. Então vai utilizar também um pouco de melissa aí, tá bom? É uma planta muito segura, pode utilizar uma quantidade boa de melissa. Outro ingrediente que não pode faltar é o alho, tá? Porque o alho ele tem o efeito de ser fungicida, bactericida, antiviral. Ele tem o efeito também aí de ser antialérgico. Ele também vai ajudar muito, né, contra todos esses processos aí inflamatórios. Então a gente vai utilizar 3 dentes de alho aí para essa receita, né, para essa quantidade de xarope que a gente vai utilizar. Por isso que a gente, né, tem que utilizar o alho frio. O que acontece? O alho ele não pode ser fervido, nem o alho, nem a cebola.
o alho ele perde as propriedades, né? E outra coisa, a gente tem que deixar esse alho aqui ralado por 10 minutos agindo, porque aí as substâncias, né, os fitoativos do alho vão se potencializar. Então a gente vai ralar esse alho, esperar uns 10 minutos, ele acontecer uma reação química, para ele potencializar e aumentar a quantidade de alicina, né? Outra planta aí que não pode faltar é o gengibre, né? O gengibre ele tem a função também de combater a tosse, é anti-histamínico, é anti-alérgico, é anti-inflamatório, é bactericida, fungicida, né? Ele também é antiviral, então é sensacional fazer o uso do gengibre, ele vai ajudar a combater a tosse. Então você vai utilizar aí, bom, você pode utilizar a quantidade que você quiser. A gente vai utilizar mais ou menos umas 2 colheres de sopa de gengibre, tá? Então vamos ralar aí, ó, vamos ralar esse gengibre, tá? O nosso alho aqui, ele já então passou os 10 minutos, né? Fazendo a reação química dele, aumentando a quantidade de alicina, aumentando a potência dele. Agora sim o alho a gente já pode utilizar ele. E o gengibre, a gente vai agora aproveitar, né, as propriedades aí como o gingerol, que é uma das substâncias do gengibre, que vai ter todo esse efeito aí no sistema respiratório. Então você que sofre de asma, tem rinite, tem bronquite asmático, né, tá com tosse, criança aí, ó, tá enjoadinho, né, tá passando bastante aperto aí com seu filho, sua filha aí com tosse, o gengibre vai ajudar muito, tá? Outro ingrediente também que não pode faltar é a cebola. A cebola a gente vai ralar ela também. Você pode pegar uma cebola pequena, tá? Aqui a gente está utilizando uma cebola maior, uma cebola grande, mas a metade, né, de uma cebola grande. Então você pode estar utilizando uma cebola pequena. Fica a gosto seu aí, tá? Mas a cebola, ela também tem a função anti-histamínica, antitussígena, também é antiviral, anti-inflamatória. Ela também tem a função para eliminar o muco, ajudar ajudando aí para eliminar a secreção. Ela também ajuda na dilatação dos brônquios, combatendo a tosse, o resfriado, todo o processo inflamatório, é antitussígena, então vai ser muito bom. Sem contar também que essas plantas aqui que a gente está utilizando, como o alho, a cebola, o gengibre, até o hortelã, eles são muito suculentos, né? Ele tem muita água e é o que vai assim trazer, né, fazer com que o xarope realmente tenha aquela consistência, sai, né, bastante água dessas plantas, elas são bastante suculentas, então é essencial colocar a cebola, né? A cebola vai fazer realmente faz muita falta se você não colocar a cebola. Ela ajuda muito no sentido das propriedades dela, mas também ela vai favorecer aí para ter a água, né, suficiente para o nosso xarope, já que é um xarope a frio, não vai nenhuma adição de água, então a água da cebola é que vai ajudar muito. Bom, agora a gente vai então, você pode amassar essas folhas, né, pegar um pilãozinho e amassar elas, fazer um macerado com elas, amassar essas folhas, ou também picar elas bem picado, tá? A gente vai juntar todas elas. Bom, então nós juntamos aí as folhas, vamos picar elas, né? Só repetindo aí algumas das propriedades. A gente colocou o hortelã-pimenta, né? O Plectranthus ambonicus, hortelã do norte, e ele vai ter uma função mucolítica, né? Vai dilatar os brônquios, vai ajudar aí na secreção, né, a eliminar essa secreção. A folha de manga é anti-histamínica, combate a tosse, sem contar todas as outras propriedades dela, de ser antifúngica, antiviral, né? A folha de manga é maravilhosa, tem muitos benefícios contra diabetes e tudo mais, mas nesse caso aqui a gente vai aproveitar ela mais contra a tosse, né? Por ser anti-histamínica. A melissa, né, a Lipia alba, também tem a função de ser calmante. Ela tem a função de ser calmante, né, calmante aí do sistema respiratório. Então vai tirar aquela canseira toda, aquele chiado do peito.
aquela falta de ar, então ela também ajuda. Sem contar que também ela vai ajudar realmente a calmar mesmo, né, o sistema nervoso. A folha de guaco, né, o guaco ele tem as cumarinas são excelentes, né, potente broncodilatadora, ela dilata os brônquios, é antitussígena, né, ajuda aí contra todo o processo realmente inflamatório das vias respiratórias. Então a folha de guaco é essencial. Micânia aglomerata é uma planta sensacional, por conta das cumarinas aí tem um efeito broncodilatador sensacional. Então todo o processo inflamatório aí que a pessoa tiver, né, das vias respiratórias, covid, gripes, resfriados, bronquite, asma, o guaco ajuda muito, né? A folha de manga também. O alho, a cebola também sensacional, não pode faltar. Gengibre também, anti-histamínico, não pode faltar. E a hortelã, né? A hortelã comum também é muito boa, né? A hortelã, ela tem a mentona, né? O mentol, que só da gente sentir o cheiro do hortelã, ele já tem um efeito de ser broncodilatador. Então, quando a pessoa faz o uso do óleo essencial, por exemplo, da menta piperita, né, do hortelã-pimenta, que é o hortelã-pimenta, esse é o hortelã comum, né, não do hortelã-pimenta, que é o Plectranthus amboinicus. Mas esse hortelã comum aí, ele tem um efeito muito bom também no sistema respiratório, no sistema nervoso, contanto que só de sentir o cheiro, ele atua rapidamente aí, né, no cérebro, ajudando aí contra, por exemplo, depressão. Então, esse efeito aqui, todas essas plantas, não só efeito de ajudar no sistema respiratório, mas também ajudando aí no sistema nervoso central mesmo, acalmando, né? Melhorando o sono. Bom, pessoal, vai uma dica muito importante. Quando a gente faz um xarope a frio, geralmente a gente utiliza plantas que são bastante suculentas, tá? Por exemplo, aqui foi o alho, né, foi o gengibre, foi a cebola, que são bastante suculentos. Então é o ideal. Aqui a gente tem o Plectranthus, né, amboinicus, que é o hortelã do norte, o hortelã-pimenta, né, o hortelã da folha gorda, também é uma planta muito suculenta. Então isso realmente é muito indicado para essas plantas que são bastante suculentas. E a gente andou colocando aqui a folha de manga. Ela já é uma folha um pouco mais dura, tá? Mas se você deixar aí por um processo de maceração um tempo, tá? Esse xarope guardado, o mel, por exemplo, que a gente vai utilizar, como a água que vai sair aqui, né, da cebola, do alho e tudo mais, também aqui do hortelã do norte, vai ajudar a retirar os fitoativos, como é o caso da mangiferina, da folha de manga, tá bom? O ideal é até que você faça um chá primeiro da folha de manga, tá ok? Porque ela é uma parte um pouco mais dura, então você faz o chá e depois um chá mais concentrado para a gente utilizar para poder fazer o xarope. Só que aqui eu vou fazer tudo a frio, realmente tudo a frio. Depois a gente faz um xarope a quente. Bom, pessoal, para a gente confeccionar, né, para a gente fazer esse xarope, a gente precisa de açúcar, né? E aí o que a gente vai fazer? Vai dar preferência para utilizar, por exemplo, o açúcar mascavo, né? E no caso a gente está utilizando aqui uma rapadura, tá? Não é aquelas rapaduras que vem amendoim no meio, toda aquela coiseira não, tá? É a rapadura mesmo, né? Simplesmente o melado da cana mesmo. Então você vai ralar aí uma quantidade aí, ó, de rapadura, tá? Pra gente fazer então esse xarope. Bom, pessoal, aqui a gente então ralou mais ou menos umas 500 gramas de rapadura, tá? Então aqui tem 500 gramas de rapadura, tá bom? Essa quantidade de planta aqui que a gente utilizou, você vai utilizar, né, 500 gramas aí de rapadura. Olha só, já tá vendo lá como é que as plantas já estão soltando bastante água. Então aqui tem 500 gramas de rapadura, tá bom? Bom, pessoal, aí você percebe aí o quanto que já vai, né, dissolvendo, já vai aparecendo bastante água das plantas aí, por conta da cebola, do alho, do gengibre, do hortelã-pimenta, né, do hortelã do norte.
Então isso daí vai dar uma afinada, tá? Vai ficar parecendo bastante, vai ficar com aspecto de mel. Só que a gente ainda vai acrescentar mel ainda. Isso daqui é lógico que não é indicado para diabético, né? Por conta do açúcar. É mais atrativo para as crianças. E assim mesmo, criança acima de 1 ano, tá? Que pode estar fazendo uso também. E uma outra coisa que é bom a gente diluir, né? Quando você for dar o xarope para uma criança, embora talvez ela queira, né, realmente tomar aquele mel, pode ser perigoso por conta de engasgar. Aí você pode pegar uma colher de sobremesa, né, dessa preparação do xarope e dilui, né, coloca aí num copo de água e dá para ela no suco, vai ser melhor, né? Pode estar diluindo. Então mexa aí um pouco e a gente vai deixar em maceração, né? Deixar descansando isso daí. Agora a gente vai acrescentar o mel. Bom, e agora a gente vai acrescentar um copo americano, né, de mel. Pode ser de qualquer mel aí que você tiver, né? Tipo de mel de abelha jataí, abelha Europa, pode ser qualquer espécie aí de abelha, tá? Bom, e o mel, né, a gente já sabe que ele tem muitas propriedades. O mel ele é carregado aí com a vitalidade, né, da natureza, que as abelhas, lógico, que preparam isso com muito amor, que é para alimento delas mesmo. Então tem muitas propriedades, os fitoativos aí, ó, de todas as plantas que elas conseguem, né, coletar. Então elas vão aí fazendo o mel, né? Então o mel já é um medicamento. Agora imagina a potência então desse xarope, né? Porque aqui tem o mel, que já é carregado de fitoativos, de substâncias, e agora a gente ainda tem esse xarope, né? Tem aí essa preparação com todas essas ervas aí, todas essas plantas. Qualquer preparação, seja tintura, seja um xarope, seja um chá, é bom a gente evitar, né, ficar falando aí por cima da preparação, né? Nesse caso, então, quando você estiver fazendo um xarope, principalmente por ser algo que a gente vai guardar, vai ficar em maceração, vai ter um tempo ainda de descanso e tudo mais, vai ser algo, né, para poder a gente utilizar por longo período, né? Vai ter um tempo, então, guardado, você pode estar utilizando máscara, tá? Utilizando luva, utilizando máscara para preparar. Olha só, pessoal, depois que a gente fez todo aquele processo e tudo mais, que a gente acrescentou o mel, o que eu fiz? Eu coloquei ele num pote. Por quê? Porque eu vou deixar ele em maceração. Do mesmo jeito que a gente fez com a tintura, né, deixando a planta descansar para retirar os fitoativos, aqui o açúcar, o mel, né, ele também vai extrair, né, esses princípios ativos, tá bom? Só que eu não vou deixar, digamos assim, no armário, eu vou deixar dentro da geladeira, porque a geladeira também vai ajudar, né, lógico, na conservação. O nosso conservante extrator aqui é o açúcar, né? Mas eu vou deixar ele na geladeira também para prolongar aí toda a vida útil desse xarope. Então dá uma olhadinha aí como é que ficou, tá vendo? E ele já vai retirando, já vai ficando bastante verdinho e bastante aguado, né? Já vai ficando mais fluido, tá bom? E eu tenho aqui um já pronto, já preparado, para mostrar para vocês como é que fica. Então, olha só, eu já comecei até a amassar aqui, retirei aqui do pote, né? Do outro aqui, o outro xarope que já tinha aqui. E dá uma olhada, as plantas, elas ficam desidratadas, porque o açúcar, ele retira, né, a água que tem dentro da planta. Então você vai retirar e você vai coar, pega o peneirinho aí, você então vai coar esse xarope, tá? E essa massa. Eu até pego essa massa toda de plantas, né? E enfim, consumo ela, eu como ela, eu tomo ela toda. Essa massa aqui eu uso ela. Tá, mas assim, para criança, lógico, não vai querer ter nada, né, no xarope. Então, aí para criança vai ter que ser só o xarope mesmo, esse mel aqui, né, que ficou, olha só. Ele bem fluido, né? Mas essa massa aqui, ó, de plantas,
não tem problema nenhum. Se quiser consumir ela, quiser pegar essa massa também, quiser consumir, tá? Você que sabe, para uso, né? Mas para conservar mesmo, para a gente depois passar de 48 horas em maceração, a gente vai somente guardar isso daqui, olha só. Somente esse mel que ficou aqui. Bom, como que você vai utilizar esse xarope? Você vai utilizar ele, né, medindo nas colheres. Por exemplo, eu estou com uma colher de sopa. Se for uma criança, você pode fazer, assim, essa criança vai utilizar, né, uma colher de sobremesa, tá? Pode ser uma outra colher, né? Essa daqui é uma colher de sopa, uma colher menor, né, uma colher de sobremesa, tá? 2 vezes ao dia. Agora, no caso de um adulto, pode estar utilizando aí uma colher de sopa 3 vezes ao dia. E eu também indico, né, para criança, dependendo da criança, para não engasgar, é perigoso, né, porque é muito doce, pode ser que tenha essa dificuldade. Então você pega essa colher de xarope e coloque ela na água, tá? Num pouquinho de água, porque assim vai ficar mais diluído, né, menos doce. Então a pessoa não tem o risco aí de engasgar. Então você pode estar fazendo isso daqui, ó, e tomando, tá? Ou então acrescentando num suco, pode colocar um pouquinho, uns pingos de limão também, né? Bom, mas aí xarope é aquela coisa, né? O pessoal utiliza realmente como se estivesse tomando mel, tomando uma colher, né? Mas o mel, o xarope, ele é muito forte, então pode ser perigoso a pessoa engasgar. Então eu sugiro que dilua assim para algumas pessoas, né? Se for uma criança e tudo mais. E utilizar então, para um adulto, utilizar uma colher de sopa 3 vezes ao dia desse xarope, e criança uma colher de sobremesa 2 vezes ao dia. Isso daqui é poderoso, tá? Então, repetindo aí, vai ajudar contra a tosse, o resfriado, né? Ela é broncodilatadora, melhora a respiração, também ajuda, né, por exemplo, asma, né? Então, todos esses processos inflamatórios das vias respiratórias, tá aí, um potente, né, remédio natural contra todos esses problemas, tá bom, pessoal? Olha aí, ó, tá aí o resultado, então, né, do guaco, da folha de manga, né, do gengibre, do hortelã do norte, tá tudo aqui, ó. E como que você vai conservar ele? Conserva ele na geladeira, deixa ele na geladeira, tá? Desse jeito aqui, depois que você fez, 48 horas, pelo menos, tá? 48 horas aí na geladeira, você envolve ele com papel alumínio também para não degradar os fitoativos, deixa lá dentro da geladeira. Apesar que a geladeira não tem luz toda hora, né? Mas quando você for abrir a geladeira, então é bom que você envolva ele, pode envolver ele com papel alumínio e colocar lá dentro da geladeira também. E a conservação dele também vai ser na geladeira. E vai variar, né? Vai variar aí o tempo de uso dele, porque dependendo aí de como que você fez, ele vai durar bastante, né? Dependendo da quantidade que você fez também. O prazo, né, de validade dele, por conta de ser açúcar, então é muito atrativo, né, para fungos, bactérias, então a gente tem que tomar bastante cuidado na higiene e na conservação, sempre deixando na geladeira, somente pegar uma colher, né, a colher bem limpinha, utiliza a colher, por exemplo, se você pegou uma colher e utilizou ela, vai lá, lava ela muito bem lavada para depois voltar no xarope, né? Não pegar, utilizou, uma pessoa foi lá, colocou na boca e vem aqui colocar no xarope de novo. Isso não pode, tá bom? Então é isso, meus amigos. Se você achou interessante, aí achou válido, né? Achou que isso ajuda, deixa então o seu joinha, seu like, se inscreva no canal aí e compartilhe o vídeo. Abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.